Olá, Paulo, tudo bem? Bem, Aldo, Tudo bem, graças a Deus, você. tudo certo, graças a Deus. Boa noite aí, boa noite a todos. Estamos aguardando o pessoal, já vai entrando também, né? E Ok. aí a gente já começa aqui essa nossa live, né? E já vamos começando, Ok. Aldo, vamos dar as boas-vindas a todos. E estamos aqui, na verdade, com mais uma live, né, do projeto RNC Digital. Eu sou Paulo Silvestre, contador e advogado, e também diretor na Contática Contabilidade e Gestão Empresarial. Contextualizar um pouquinho aqui da iniciativa desse projeto, né, que tem Ok. como propósito levar aos nossos associados, seguidores, empresários, como a RNC trabalha, né? A RNC é a Rede Nacional de Contabilidade, e que tem trabalhado aí muito, agora principalmente mais nesse meio digital, né, para ajudar o mercado, ajudar as pessoas com soluções integradas aí de seus sócios, né, espalhados pelos 4 cantos aí do nosso Brasil. Com isso, nós estamos discutindo vários temas, vários assuntos, estratégias, né, para que a gente possa, além de orientar também, fazer a travessia, né, desse período da Covid aí que está realmente nos preocupando. Eu quero agradecer também de forma bastante especial e muito carinhosa a todos os sócios da RNC, na pessoa do nosso presidente, o Rogério que é proprietário da Birô Contabilidade lá na Paraíba, é o presidente da nossa rede. E também, hoje, nós já somos 37 associados aí em 25 estados, né? E juntos atendemos aí mais de 7 mil clientes, 7 mil empresas, né? Então, quem tiver mais interesse em conhecer um pouco mais das nossas ações aí, acesse nossas redes sociais e também o site, né? O site é rede-rnc.com.br, e lá tem mais um pouco sobre nós. Bom, mas hoje a gente está recebendo aqui e vamos bater um papo muito descontraído, né? Com bastante proximidade com o meu amigo Aldo. Meu amigo Aldo é professor, Aldo Nuss. A gente vai falar um pouco sobre o papel da contabilidade nas recuperações judiciais e também nesse cenário de Covid. E aí, Aldo, se tu me permite, eu queria fazer um breve relato aqui, singelo relato do seu currículo, né? Ok. Sem tomar aí muito o tempo, porque se fôssemos fazer toda a leitura, certamente tomaríamos um tempo maior. Mas vamos lá. Aldo Nuss, ele é contador, perito judicial, administrador judicial e depositário, né, e palestrante. Trabalhou há mais de 30 anos nas áreas contábeis, administrativas e financeiras. Eu digo aqui que trabalha, né, Aldo? Atualmente, Né? tem se É, como... dedicado como profissional autônomo nas áreas de perícia, consultoria, auditoria, professor de pós-graduação e cursos de capacitação. Foi professor da Unimat, né, a Universidade Estadual aqui do Mato Grosso, e coordenador do curso de Ciências Contábeis na Faculdade La Salle, também aqui no Mato Grosso. Foi diretor da Faculdade Ágora, né, coordenador de pós-graduação da Faculdade Ágora e também da Faculdade Arthur Thomas, de Londrina, no Paraná. E membro da Academia Mato Grossense de Ciências Contábeis, né, cadeira número 34, né, e também foi conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Mato Grosso. Então, seja bem-vindo aí, Aldo, as suas considerações iniciais. Obrigado. Agradeço muito o convite, Paulo. Na sua pessoa, agradeço muito o convite. Eu não sabia, o Rogério é presidente da RNC, né? O Rogério, eu tive a oportunidade de conhecer num congresso brasileiro de contabilidade que aconteceu uma vez no Pará, a gente acabou ficando amigos. Eu não sabia que ele era o presidente, agora você apresentando aqui. Então, o Rogério é um grande amigo, um grande conhecido. Maravilha.
Maravilha. E a contabilidade, a dedicação da vida da gente é em cima da contabilidade, né? Então, a paixão, o amor pela contabilidade é grande, né? Eu sempre digo que a contabilidade ela é fantástica, ela abre inúmeras portas, inúmeros caminhos para você seguir. Depende do que você quer seguir, mas ela realmente te oportuniza muitas portas e cabe a cada um entrar daquela porta que mais lhe convém, ou que mais tem identidade. Bacana. Bom, vamos já entrar aqui propriamente no nosso tema, né? Da qual a gente se propôs a falar, que é um pouco das questões contábeis, né? Nesse cenário de recuperação, nesse cenário de Covid, né? Sabemos todos que a recuperação judicial ela é uma ferramenta jurídica, né? Que, acima de tudo, visa, objetiva, viabilizar a superação da crise econômica que uma determinada empresa aí esteja passando, seja ela uma pequena empresa, uma média empresa, e aqui eu incluiria também produtores rurais, né? Pessoa física agora dentro desse rol. E essa ferramenta, ela tem por objetivo, lógico, permitir a manutenção, né, da fonte produtora, em aspectos de que os beneficiários aí todos dessa cadeia, né, fornecedores, colaboradores e até o Estado, né, fazem. Então, assim, para a gente iniciar esse bate-papo, Aldo, professor Aldo, pela sua experiência e pela sua vivência, tu acredita que as empresas elas estão já passando ou elas ainda estarão em recessão em função desse cenário provocado da pandemia, da Covid? Será que o cenário aí de recessão já estamos vivendo ou será que ainda o pior estaria por vir? O que de repente, tu poderia compartilhar aí da sua experiência conosco? Bom, primeiro eu queria colocar o seguinte, que pessoas ficam doentes, né? Empresas também ficam doentes. Pessoas vão para a UTI, empresas vão para a recuperação judicial, né? Então, fazendo essa analogia aí, como a gente está vivendo uma pandemia, tem muitas pessoas ainda que estão por vir de ficar doentes. Acredito que as empresas também, muitas ainda não se atinaram na possibilidade de entrar aí em uma recessão muito grande. Já tem alguns setores da economia, como é o caso da hotelaria, eventos, aviação, já uma empresa da aviação, inclusive, pediu recuperação judicial, né? Então, assim, esse pessoal já sente muito mais antecipadamente. O pessoal do restaurante, fast food, eles estão aí ainda se equilibrando nos deliveries e tal, mas eu acredito que ainda em período muito curto, ainda nós não vamos ter um sucesso na questão do controle da Covid. Então, isso a gente deveria de preparar as empresas para quê? Talvez para ano que vem, né? E não para esse ano. Então, o foco é no paciente que ainda não entrou na UTI, mas que com certeza, se não tomar as medidas cabíveis, provavelmente vai entrar também na UTI, como entra os pacientes da Covid. Com certeza. Esse tema ele é bastante relevante. Eu acompanho muito aí os jornais, enfim, e me preocupa um cenário até dito pelo presidente da Shop, né, que é a Associação dos Shop Centers de São Paulo. Ele afirmou recentemente numa entrevista que 10% das lojas de São Paulo não devem reabrir as suas portas. Isso por problemas financeiros, e isso demonstra o quanto realmente é preocupante a dimensão, né, do que a gente está falando. Se me permite, professor Aldo, gostaria de fazer uma contextualização, né, desse cenário empresarial de uma forma bem resumida, uma visão minha, uma visão que eu tenho, né? Há pouco tempo, há poucos dias atrás, vamos colocar aí 90 dias atrás, nós vivíamos em um momento quântico, né? Inovações focando diariamente, muitas vezes podemos até deixar passar alguma coisa tão
rápida, né, que esses acontecimentos aí estavam vindo. Centros e localidades preparadas, desenvolvidas, principalmente para respirar mesmo inovação, né? A gente pega Vale do Silício, a gente pega um ambiente tecnológico lá de Israel, os estados aqui mais um cenário brasileiro e municípios também buscando aí a todo instante se desenvolver, criar novos produtos, novos serviços. O número de ou que vínhamos, né, acompanhando de uma forma muito, muito forte. As próprias startups, né, diariamente, os unicórnios, né? Então, obviamente que isso tudo acarreta significativas mudanças, né, nessa dinâmica da sociedade, né, no modelo de consumo, na busca pelo consumidor, né, a globalização, a fidelização, né, do cliente cada vez mais difícil e complexo, né, de fazermos, né? E aí a gente olha mais especificamente nesse cenário brasileiro, onde muitas vezes o empreendedor brasileiro ele encontra no modelo empresarial, no modelo jurídico, uma alternativa até de fonte de renda, né? A gente fala que é o chamado Sim. empreendedorismo por necessidade, né? E na falta de conhecimento adequado, muitas vezes, da gestão do negócio, acaba por vezes aí sofrendo instabilidades financeiras, né? Que levam muitas vezes a buscar esse auxílio da justiça, né, na recuperação. Nesse cenário de inovação e de surgimento aí de novas empresas, será que o nosso empresário conhece as ferramentas da recuperação judicial? Será que talvez tem realmente essa noção de que a recuperação judicial pode ser uma alternativa para o não fechamento aí das suas portas, né? Na sua visão, será que o aumento aí dos pedidos de recuperação judicial em função da Covid aí, da pandemia, ainda é um cenário que interfere diretamente no empresariado, diretamente? Eu acho que é uma ferramenta, né? Assim como a UTI é para o paciente, é uma ferramenta para as empresas. É que algumas empresas acabam utilizando de forma equivocada ou de forma errada e aí acaba. Mas poucos não podem pagar por muitos, né? Eu acredito que a grande maioria que entra, ela entra porque realmente necessita. É questão de necessidade mesmo. Não há outro caminho que não a busca da recuperação em função do contexto econômico, do cenário econômico que a empresa está envolvida, né? Bacana. Bom, para quem está nos assistindo e tenha um pouco de dúvida ainda, né, como funciona a lei de recuperação judicial, em termos simples, a gente poderia talvez contextualizar, né, uma possibilidade legal, né, que o empresário tem de poder sentar aí à mesa com todos os seus credores, né? E aí Certo. eu destaco o fisco, né? Porque o fisco ele tá fora dessa mesa, né? Como possibilidade Sim. legal, o fisco ele não entra, né? O fisco ele recebe, mas ele não participa das discussões. Bom, a fim de que a gente possa talvez renegociar conjuntamente, né? Tomar formas dos débitos, seja propondo um deságio, né, nessas dívidas existentes, ou talvez propondo alguma carência, um parcelamento desse saldo devedor, dentro das condições, obviamente, de fluxo de caixa, né, da empresa. Então, para que isso seja possível, né, o empresário, primeiramente, ele deve conhecer sobre os aspectos formais, né, ou seja, o que é necessário aí para impetrar, né, uma recuperação judicial. Eu queria aí, professor, que o senhor pudesse talvez comentar um pouco sobre essa questão do plano de recuperação judicial, né, que o empresário deve propor aí, né, e quais são os reais objetivos, né, da lei na tentativa de estimular essa atividade econômica
para que haja um funcionamento e um correto saldo aí dessas dívidas. Certo. Eu vou aproveitar, Paulo, se me permite, também já responder esse questionamento do Rogério aqui, né? Legal. Na realidade, para as empresas poderem pedir a recuperação judicial, a gente tem que observar o que exige lá a lei, né? E a lei fala o seguinte, que é todo empresário e toda sociedade empresária, certo? Ele pode pedir a recuperação judicial. Então, todo empresário e toda sociedade empresária. Bom, no artigo 1179 do Código Civil, ele faz referência que todo empresário e toda sociedade empresária tem que ter a contabilidade. Artigo 1179 e o 1182 faz a exigência de um contador. Aí ele tem, exceto aqueles, né, previstos no artigo 970. Aí a gente vai lá no artigo 68 da Lei Complementar 123 de 06, ele fala, olha, apenas o MEI não há necessidade de se fazer a contabilidade. Então, veja, apenas o MEI, artigo 68 da Lei Complementar 123 de 06, apenas o MEI não é obrigado a fazer a contabilidade. Todas as demais empresas, quer seja empresas de pequeno porte, médio ou grande porte, elas são obrigadas a manter um sistema de escrituração. Então, para pedir a recuperação, há a exigência do artigo 51, que faz referência às 3 últimas demonstrações contábeis, né, que são exigidas. Quais são as demonstrações? Balanço, DRE, DLPA e o DFC, né? E o fluxo de caixa gerencial projetado. Então, voltando então àquela questão da obrigatoriedade, Rogério, apenas o MEI é que não tem essa obrigatoriedade. Todas as demais empresas, elas têm essa obrigatoriedade. A gente sabe que na prática, algumas empresas, do simples ou do presumido, às vezes não tem uma contabilidade, vamos dizer, que reflete a realidade patrimonial da empresa. Isso é um problema muito sério, isso é uma discussão que acho que aqui hoje é importante, porque o contador, às vezes, não tem a contabilidade que reflete e ele precisa, num processo de pandemia, pedir a recuperação judicial. E aí há um impedimento contábil. Até houve um caso aqui de uma empresa aqui na região do sul do estado do Mato Grosso, que não conseguiu a recuperação judicial e a juíza deu, no despacho dela, né, na decisão interlocutória dela, diz que não atendeu a realidade da empresa não contemplava a realidade a realidade contábil dela. Quer dizer, havia uns números contábeis em crescente faturamento, em crescente índice de liquidez, diminuição de grau de endividamento, mas ela estava pedindo recuperação judicial. Então, veja, por um problema contábil, a empresa não conseguiu pedir a recuperação judicial. E as micro e pequenas empresas, ela tem até uma vantagem, né, no processo de recuperação judicial, que ela pode parcelar, ela pode pegar todo o seu passivo, né, vencido e a vencer, ela pode parcelar em 36 vezes a taxa Selic e começar a pagar a primeira parcela daqui a 180 dias. Então, veja, ela tem uma vazão, né, para um sistema como o colapso que hoje pode acontecer nas pequenas e médias empresas, mas a premissa básica é ter as demonstrações. E muitas vezes o empresariado não tem essa demonstração, ou até porque, esses dias eu estava conversando com um contador, ele disse assim que o cara havia financiado um veículo e não tinha mandado o contrato de financiamento para ele registrar na sua contabilidade. Então, por quê? Porque ele estava com receio de que ele comprou um veículo, que aí o contador iria querer um honorário um pouco maior, porque ele comprou um carro novo e tal, e não mandou o contrato. Aí ele comprou com verba da empresa. E não havia sido contabilizado. Estou citando esse exemplo porque ele é mais
mas ele não é raro. Muitas vezes acaba acontecendo isso, né? E a gente tem, às vezes, uma distorção muito grande do que a empresa é realmente e do que ela é contabilmente, né? São vertentes diferentes aí. Sim, sim. Eu tenho, assim, recebido constantemente aqui no nosso escritório aí, empresários pequenos empresários, buscando saber mais aí sobre o funcionamento, né, da questão da recuperação judicial, se pode ou não aderir, como que funciona, né, dentro das suas realidades. E eu costumo fazer sempre a primeira pergunta aí, professor Aldo. Como está a sua contabilidade? Aí começa a se torcer, eu já consigo fazer uma leitura e ler os sinais, né? O corpo fala mais do que, às vezes, palavras. E a gente sabe bem o quanto é complexo, né? De uma maneira geral, para os empresários aí, especialmente os micro e pequenos, né? Que não se preocupam efetivamente com a ferramenta contábil, né? Então, nesse cenário aí, professor, nesse caminho que estamos atravessando de Covid e tal, para as micro e pequenas empresas, à luz da Lei 11.101, será que tem algum benefício, tem algum tratamento diferenciado? O que a gente pode, de repente, falar para esse empresário que está nos assistindo? Que ferramentas seriam essas, de repente, de possibilidades aí de recuperação judicial, né? Falando de termos de diferenciamento, né, para essas micro e pequenas? A sociedade de grande porte tem que seguir a Lei 6.404, né? As do Simples tem que seguir a Resolução 1418 de 12 do CFC. E as pequenas e médias, a Resolução 1255 de 2009. Então, que é um tratamento diferenciado. Então, que é um tratamento diferenciado. Então, a lei ela já permite que se apresente demonstrações de forma simplificada, de acordo com as resoluções do CFC. E eu acho que o grande problema, o grande imbróglio que se tem é com relação ao produtor rural. Né? Por quê? O produtor rural ele é considerado, para todos os efeitos, pessoa física. Então, ele não há obrigatoriedade de se fazer uma contabilidade. A definição do que é uma atividade rural está na Lei 8.023, mas a obrigatoriedade de fazer o livro caixa está na Lei 9.250 de 95. Então, ele tem que fazer apenas o livro caixa da atividade rural. E agora, no final do ano passado, né, havia uma discussão se o produtor rural podia ou não podia entrar, né? Mas no final do ano passado, teve um produtor aqui do Mato Grosso que conseguiu, através de um recurso especial, se como recuperanda, né? Mas o que acontece? Quando você faz o livro caixa da atividade rural, você tem um tratamento contábil completamente diferente daquele tratamento contábil que as demonstrações exigem. Por exemplo, na atividade rural, se ele compra uma colheitadeira no mês de maio, paga 400 mil, no livro caixa vai integralmente os 400 mil como despesa daquele mês. Na contabilidade, a gente tem que jogar no ativo e fazer a depreciação. Então, o que acontece? O produtor rural hoje, ele pode, através do artigo 971 do Código Civil, fazer o seu registro na junta comercial, não necessariamente solicitar CNPJ, porque a lei fala apenas o registro na junta comercial, né? Então, ele faz o registro na junta comercial, ele passa a ser empresário. Se ele passa a ser empresário, ele não só adquire o direito de entrar na recuperação judicial, mas ele também adquire a obrigação, pelo artigo 1179, de ter uma contabilidade. E a gente sabe, então, que as propriedades rurais não têm a contabilidade. E o que acontece? Há possibilidade de se extrair das declarações informações para se levantar balanço, e DRE e DFC, DLPA, né? Eu já fiz algum trabalho nesse sentido. Então, você transforma as declarações de imposto de renda em demonstrações contábeis. Por quê? Ele foi na junta comercial e se registrou.
Então, se ele adquire o direito de pedir a recuperação, mas ele adquire também a obrigação de se fazer a contabilidade. Então, é um desafio muito grande vamos dizer, para a área contábil, porque o produtor rural ele vai ter um tratamento, vamos dizer assim, vamos colocar que as empresas, de modo geral, as pessoas, elas têm três obrigações. Obrigações tributárias e fiscais, quer dizer, eu tenho que fazer levantamento de guias, informar o fisco, eu tenho obrigações fiscais e tributárias, mas eu tenho obrigações societárias também, que é uma dissolução de sociedade, apuração de haveres, morte de um sócio, e eu tenho obrigações penais e criminais, que é o caso, por exemplo, do artigo 178 da Lei 11.101, que é da recuperação. Se eu fabricar balanço, omitir dados e tal, eu incorro em crimes fiscais, crimes fraudes, né? Então, o desafio aí da área da atividade rural é fazer com que consiga atender a parte tributária para fins de imposto de renda e atender na possibilidade de uma recuperação judicial. Por quê? Aqui no estado do Mato Grosso, especificamente, né, no nosso estado, está havendo uma demanda muito grande de grandes produtores que estão entrando com um processo de recuperação. E a contabilidade ela ainda não está totalmente atualizada nessa necessidade que os produtores estão incorrendo agora. Bacana. Esse é um tema que, particularmente, eu tenho lhe acompanhado aí bem de perto, né, essas questões de recuperação judicial aqui do estado do Mato Grosso, né, especialmente nesse ponto, exatamente nesse ponto do produtor rural, né, da pessoa física, quanto às questões de recuperação judicial. E eu tenho visto aí realmente tem se tornado um tanto quanto comum, né, essa prática de uma transformação, né, da declaração de imposto de renda, uma transformação em demonstrações contábeis. Talvez seria esse o termo que a gente poderia estar utilizando. E isso, na sua visão, atende perfeitamente lá o artigo 51 da Lei 11.101, né? Seria mais ou menos nesse ponto, né? Porque, na realidade, a declaração de imposto de renda, a gente coloca lá todas as dívidas que ele tem, coloca o prejuízo acumulado, né? Tem todo o patrimônio lá, o imobilizado, né? Então, tem que valorar o imobilizado, né? E fazer o primeiro ajuste, né? Que fazer o encontro das contas para achar o valor do ajuste que tem que ser feito dentro do patrimônio. Mas eu vejo assim que mais seguidamente e daqui para frente, em função da decisão do recurso especial que aconteceu no ano passado, muitos produtores da atividade rural também vão começar. Eu não estou falando só de grandes produtores, estou falando aí das hortaliças, pessoal que mexe com flores, pequenas propriedades também podem, vamos dizer, também fazer o seu pedido de recuperação. Então, veja que é muito abrangente e pode ter muita gente aí, e a contabilidade ela tem que acompanhar esse processo, né, de evolução da necessidade, principalmente numa crise de pandemia que nós estamos vivendo hoje. Se me permite ainda, falando da questão do produtor rural, havia um problema muito sério, até também ano passado, nos anos anteriores aí, o pessoal que estava entrando com recuperação judicial, porque ele emitia cédula de produto rural, né? A cédula, de certa forma, ela substituiu o financiamento que antigamente fazia no banco, né? Hoje emite essa cédula de produto rural, capta o recurso no mercado e financia. E essa cédula, ela estava entrando no processo de recuperação judicial. E agora, esse ano, né? Saiu uma lei de afetação, é chamada Lei da Supergarantia, é a Lei 13.986, ela é fresquinha agora, de 7 de abril de 2020. Se a cédula de produto rural, o produtor der um patrimônio em afetação, isso quer dizer o seguinte, ele tem lá 100 hectares,
e ele pega, fraciona em 10 hectares para dar em garantia naquela CPR. Esse valor dessa CPR que foi dado em patrimônio de afetação, ela não entra na recuperação judicial. Assim como também os bens de alienação fiduciária, né, ou de leasing. Agora, isso, o produtor ele pode continuar, o produtor ou o empresário, ele continua na posse do bem até os 6 meses. Depois, continua o processo de execução normalmente. Mas os bens dados em alienação fiduciária ou em patrimônio de afetação, que é essa lei, ela não entraria no processo de recuperação judicial. Então, os produtores acabavam financiando a sua atividade em função da cédula de produtor rural e, às vezes, depois entrava em processo de recuperação. Então, as empresas acabavam entrando junto nesse processo, o que acabava dando muito risco e inviabilizando para algumas empresas. Então, com essa possibilidade de dar patrimônio em afetação, você fragmenta o teu patrimônio para poder dar garantia naquela CPR. E é uma lei agora que saiu dia 7 de abril de 2020. É bem fresca essa. Então, veja que cada vez vai saindo aí mais novidades, né? E a contabilidade ela tem que acompanhar toda essa modificação. Por quê? A gente tem aí várias participações que o contador e a contabilidade vai ter que fazer, né, dentro do processo de recuperação judicial, para poder atender a necessidade aí, né? Bacana. Agradecer ao nosso amigo Max aí, ó, excelente. Muito bom, Max. O tema realmente é muito, nesse momento, propício, né? Professor, na sua visão aí, enquanto perito, enfim, acompanha essas questões judiciais de perto, aí, de recuperações, na sua opinião aí, tem sido mais um problema ou talvez uma oportunidade para os contadores aí, diante desse cenário que pode ajudar aí muitas empresas, né, a entrarem em recuperação, principalmente olhando todas as informações que chegam aí diariamente. Será que isso pode ser mais olhado como uma oportunidade, de repente, para que os contadores possam aí buscar até como uma forma de diferenciar-se no mercado, né, a recuperação judicial, seja atuando como o assistente das partes? Será que é mais um problema ou é mais uma oportunidade que chega aí para nós, contadores? Gostaria da sua opinião. Vai chegar mais serviço. Depende da gente cobrar ou não, né? Porque muitos empresários vão achar que o atendimento à legislação da recuperação judicial está dentro daquele valor que ele paga para poder ter a contabilidade mensal, vamos dizer assim. Ele vai ter um aumento no serviço e isso vai ter que ter um aumento também no valor da remuneração. E às vezes aí, então, ocorre aquele, agora estou em situação difícil, não posso pagar aquele negócio. Mas veja, o aumento de serviço, necessariamente, ele vai ter que ter um aumento na remuneração. Mas eu gostaria de colocar aqui algumas oportunidades que pode ter para os contadores. Quando a pessoa entra com pedido, bom, primeiro que a preparação das demonstrações já envolve uma habilidade maior de contadores que sejam experts mesmo, né, que tenham conhecimento, porque não adianta você só simplesmente levar o balanço lá, a DRE, DLPA, que às vezes não vai dar certo. Você tem que verificar se não tem um estoque obsoleto, se todo contas a receber vai receber realmente, se você colocou todos os valores a pagar, quer dizer, você tem que fazer uma revisão das demonstrações para saber se elas atendem o que exige a Lei 11.101. Quando entra com o pedido de recuperação, agora o CNJ, ele soltou uma recomendação número 57, em que obriga que seja feita uma perícia prévia. O que seria essa perícia prévia? Se
a pessoa que está entrando, ela atende todos os pré-requisitos que a lei exige. Não é uma perícia para ver se tem viabilidade a empresa, não é nada disso. É para conferir se ele colocou todos os documentos, se ele atendeu todos os pré-requisitos da lei, né? E essa perícia prévia, é uma recomendação, não é da lei 11.101, é uma recomendação do CNJ que está dando. Ela dá 5 dias para fazer. Então eu vejo, e a lei de recuperação, você pode ser contador, administrador, economista ou contador. Mas eu vejo que na recuperação, o contador sozinho, o negócio fica a desejar. Ele vai precisar do auxílio de um advogado. Assim como o advogado também vai precisar do auxílio do contador para poder acompanhar aquela prestação de contas e fazer, principalmente essa perícia prévia. Mas essa perícia prévia, ela é um negócio super interessante, uma coisa que está nascendo aí, que não tinha, né? Pessoas que entravam com pedido de recuperação e agora estão exigindo essa questão da perícia prévia. Também pode-se participar como assistente técnico, né, dos credores. Eu já fiz um trabalho também. O próprio credor me contratou para fazer um trabalho técnico, para verificar se a empresa tinha necessidade de pedir recuperação, e foi constatado que ela não tinha, e até foi indeferido o pedido dela. Também dá para trabalhar como auxiliar, né, do próprio administrador judicial. Dá para trabalhar como elaborador do plano de recuperação. E depois tem que fazer uma prestação de contas mensais, né? E também elaborar pareceres de como está andando e qual acompanhamento que está sendo feito em cima do plano de recuperação. Então, veja, abre um leque grande aí de oportunidades, mas como eu disse, isso não pode estar envolvido dentro daquele valor que a empresa te paga mensalmente. Então, assim, outros valores, outro negócio, né? Da empresa, veja como vai aumentar o serviço. Por exemplo, ele vai ter que fornecer balancetes mensais atualizados e em dia para a empresa como forma de prestação de contas, né? Na contabilidade, ele vai ter que separar os créditos que é judicial, que é da recuperação e que não é da recuperação. Porque ele pode ter lá, por exemplo, o posto São João, R$ 10.000, que é da recuperação, que ele vai ter um deságio, por exemplo, de 60%, vai pagar dos 10.000, vai pagar 4.000. Então, ele tem que, e aí ele continua, o posto continua fornecendo para ele. Então, aquilo depois chamado extra concursal, que não concorre, né? Ele vai pagar integral. Só que aquilo que entrou no plano, de repente, tem um deságio. E ele vai ter que contabilizar de uma maneira diferenciada. Aliás, esse deságio também ele traria como receita financeira nas empresas de lucro real, teria que ter tributação em cima disso, né? Imposto de renda, CSL e a possibilidade de outros tributos. Então, veja, você sempre vai ter um serviço a mais relacionado à recuperação. Eu preciso separar também, reclassificar contas que estavam no circulante, que elas foram alongadas, jogar no passivo não circulante, né? E a contabilização não só da novação dos créditos que aconteceram, mas principalmente dos novos. Então, eu tenho que basicamente trabalhar com duas contas de passivo, né? Aliás, falando em passivo, esses dias pegando um balanço de uma empresa que estava pedindo recuperação judicial na região, ele apresentou um balanço de 180 milhões e pedindo um passivo pedindo a relação de credores de 225 milhões, ou seja, o passivo com 180 e pedindo 225 na recuperação, quer dizer, 45 milhões, assim, nitidamente você já olhava aquele relatório, não estavam contabilizados, né? Quer dizer, quando ele fez a relação de credores, ele achou um valor de 225. E no passivo dele entrou colocando 180 milhões. Então, veja, a discrepância que tem, né? O despreparo. Estou olhando o despreparo do contador, do pessoal que pediu a recuperação, porque os advogados, eles não têm essa obrigação de saber do balanço, muito menos o juiz, né? Até tem uma história engraçada, né, que aconteceu, que um juiz, ele refugou um balanço,
porque ele disse que onde já se viu o ativo bater exatamente de acordo com o passivo, né? Que o passivo nunca é igual ao ativo, quer dizer, o passivo pode ser maior ou menor, mas nunca é igual o ativo, né? Então, a gente suprime a palavra patrimônio líquido, né? Mas veja como é o entendimento, né? E a gente não pode julgar, porque eles nos formaram em contabilidade, mas é triste, às vezes, ver um trabalho de um contador que apresenta, por exemplo, esse balanço de 180 bilhões e apresenta uma relação de credores muito maior, né? Há uma discrepância aí acaba criando um imbróglio em vez de trazer um benefício para a pessoa. Sem dúvida, eu acho que tem oportunidade à vista aí, é realmente uma matéria que há como se aprofundar, enfim, ter bons resultados. Agora, professor, a gente tem assim acompanhado, né, nos noticiários a recuperação judicial das grandes empresas, recentemente da Avianca, né, empresa de aviação, e aqui localmente a Indiagre, né, um caso local, um case aqui, né, de estudo, inclusive. Uhum. Também a Livraria Cultura, né, pediu essa recuperação. Inclusive, a gente, passando aqui como informação, né, para o empresário que está nos assistindo, que, por exemplo, a Livraria Cultura, ela propôs o pedido de recuperação dela lá em 2018, né, e ela só foi homologado agora em abril de 2020. Ou seja, não é tão rápido, não é tão simples, né? E ela reapresentou, salvo engano, ontem, hoje aí, um novo plano de recuperação. E foi aceito aí por maioria dos credores. Então, esse último plano que foi postado. O que está se percebendo cada vez mais, principalmente nos tribunais e as decisões monocráticas, dando autonomia, e aí talvez em função do cenário que a gente vive, né, dando autonomia para os credores definirem o rumo da empresa, né? Nesse caso específico mesmo da Livraria Cultura, a redução da dívida, do passivo dela, pela notícia que a gente tem, pode chegar até 70% da dívida da empresa. Ou seja, justamente dar possibilidade, né, para que essas empresas elas possam, primeiro, manter o seu fluxo de caixa, né, possam permanecer ali vivas no mercado. A gente tem outros exemplos da Latam, da Hertz, né, locadora de veículos, também são exemplos recentes que tiveram aí que adotar essas medidas talvez drásticas, né, para tentar sobreviver. Agora, professor, esses pedidos de recuperação não é algo assim simples, e também um pedido não é um atestado de óbito, né? Não, com Não é tão certeza. rápido quanto se espera, né? Deve ter muita flexibilidade, né? Principalmente os administradores aí, e principalmente pelo cenário que a gente está vivendo. Agora, a gente tem notícias aí das empresas mesmo que pediram lá atrás e que hoje voltaram por cima, quer dizer, muito mais fortes, né? Principalmente de recuperação e empresas que sobreviveram a esse processo, né? E continuam operando até hoje. Então, nesse momento aí, nesse cenário que a gente está vivendo, a empresa ela não pode deixar de operar, certo? Ela precisa se manter viva, ela precisa cumprir com as suas obrigações, as suas responsabilidades e, principalmente, gerar fluxo de caixa. Seria isso, né? Na realidade, fala-se lá em 180 dias, né, até a aprovação do plano. Mas a gente sabe que, na realidade, isso acaba não acontecendo. Para você ter uma ideia, tem um processo de recuperação que eu fui nomeado pela juíza como auxiliar da administradora judicial. Aliás, foi substituído o administrador judicial porque não estava atendendo a funções que necessitava o processo, né? Então foi substituído, e quando ela foi substituída, aí eu entrei junto com ela, fui nomeado junto para poder verificar a parte contábil. Mas veja, o processo é de 2011 e agora é que nós estamos conseguindo resolver a relação de credores. Na teoria, os prazos lá acabam funcionando razoavelmente bem, mas
na prática a gente sabe que isso não acontece. Porque quando ocorre o pedido do protocolo e não do deferimento, cessa todos os encargos, né? E aí vinham certidões trabalhistas, e ela tinha quase 400 funcionários, vinha todas as certidões trabalhistas do Pará, de Tocantins, de outros lugares, vinham atualizadas. O pedido foi feito, o pedido do protocolo foi feito em 7/11/2011. Então vinha certidões atualizadas até 2013, 2014, então tinha que retroceder todos os valores, né? Isso acabou virando um imbróglio, e não só aconteceu isso com os trabalhistas, mas aconteceu com os pirografários e assim por diante. E acabou, então veja, o processo é de 2011, já tem 9 anos, e ainda não foi pago ainda toda a classe trabalhista. E se a gente verificar a legislação, ela fala em 30 dias até 5 salários e 1 ano os demais créditos trabalhistas, né? Mas a gente sabe que na prática muitas vezes não é assim. E eu não culpo, né, o judiciário, porque há entraves mesmo, né? Há muitas objeções, muitas petições, atravessa aqui, atravessa ali, e o processo acaba se estendendo. Mas eu vejo assim que ele sendo bem utilizado e utilizado na forma adequada, eu vejo que é uma ferramenta que a empresa pode sair, né, do buraco. E falando com relação à aprovação do plano, a parte da recuperação judicial, ela tem 4 classes. A parte da falência, ela é dividida em 8 classes, mas a parte da recuperação, ela é em 4 classes. Então, a gente tem a classe 1 e a classe 4, que é trabalhista e micro e pequenas empresas. Essa aprovação é feita por cabeça. Então, a trabalhista e as micro e pequenas empresas é por número de pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter um crédito de 1 milhão e outro tem um crédito de R$ 1.000, o valor não influencia, ele é por cabeça. A classe 2 e 3, que é garantia real e quirografário, ela é, ela é por volume de recurso, né? Ela tem que ter 50% mais um do volume de recurso. Mas aí acontece o seguinte, a lei ela criou algumas coisas como se fosse os pênaltis. Não ganhou o jogo, mas tem o pênalti, né, que é o calm down, né, que é estabelecer algumas situações, vamos dizer, que ainda pode ser aprovada a recuperação, mas aí por decisão do juiz e não decisão do plano de recuperação. Então, veja que se um plano não foi aprovado, é porque realmente ou era muito ruim ou era inviável, porque há possibilidades, né, de você sempre fazer as emendas para conseguir o plano de recuperação, que eu acho que em algumas empresas é salutar, não tem outro caminho, né? Certo, certo. Não só voltado para as questões aí da demora, enfim, outras preocupações também podem gerar grandes problemas, né? Questões psicológicas aí podem até se tornarem traumáticas, né, na vida de alguns empresários, né? Isso eu falo em função do desafio, né, que é reerguer uma empresa aí que envolve todas essas questões familiares, colaboradores, né, convencimento dos credores, né, para que a empresa possa continuar operando. E eu vejo 2 desafios assim muito claros, né? O primeiro é a confiança dos credores em realmente recuperar essa empresa, né? E o seguinte seria mantê-la operante, quer dizer, precisa realmente ter ali fluxo de caixa, capacidade de pagar folha, principalmente, né? Porque o espírito é esse, é ter colaboradores, é ter pessoas, pessoas que possam atuar, produzir cada vez, talvez mais do que antes, né? Além da qualidade daquilo que se faz, produtos, serviços, enfim, e uma produtividade alta, né? É o que se espera de uma empresa que pleiteia aí a recuperação judicial. A grande questão que eu vejo, e eu trago aqui até para a gente discutir, é como fazer essa gestão, né? Gestão de conflitos,
em meio a atrasos de salários, demissões, ondas de boatos, né, que a gente sabe que uma recuperação gera na comunidade, na sociedade, enfim, percorre-se corredores, né, da organização. Então, assim, pela sua experiência aí, professor, em níveis de gestão, não só de pessoas, mas de controles, de níveis hierárquicos aí, uma empresa que pleiteia uma recuperação, ela obviamente precisa ter um plano bem traçado, né? Não só os cuidados que envolvem a sua manutenção, mas algo bem estruturado que realmente permita aí essa recuperação, né? Esse alarido que acontece, eu digo que o plano a recuperação judicial ela tem dois pontos nevrálgicos, que é quando solta a notícia e depois quando tem a aprovação do plano de recuperação. São dois pontos nevrálgicos que ocorrem perturbadores para a empresa. Mas a empresa ela terá que trabalhar a sua imagem, né? Ela tem que colocar transparência, trabalhar a sua imagem, colocar transparência, procurar uma empatia com o mercado, com os seus funcionários, com os credores. Então, ela vai ter que trabalhar um pouco esta parte. E na parte, vamos dizer, gestão administrativa, né? E ela vai ter que também fazer uma gestão de controle financeiro e contábil da seguinte maneira. Quais são os custos fixos dela? Qual que é o grau de alavancagem? Qual que é o motivo que a empresa está passando por isso? Qual que é a necessidade de capital de giro? Então, tem que haver um acompanhamento, né, dentro da UTI. Você fica lá sinalizando os sinais vitais do paciente, o que na empresa não é diferente. Nós precisamos continuar controlando esses sinais vitais para que o paciente não venha a falecer, não venha a óbito. A empresa não é diferente, quer dizer, não é só pedir recuperação judicial, mas tem todo um trabalho aí de preparação e de acompanhamento, e também não só na parte contábil, financeira, de controle, mas também na parte da imagem, da transparência e assim por diante, né? Eu costumo dizer assim que aqui no Brasil as empresas elas tendem a esconder os balanços, as demonstrações e tal, né? E uma vez, conversando com um contador americano, ele disse que lá é justamente ao contrário, a tendência é dar publicidade às demonstrações. Então, em aula, eu sempre falo assim, se tivesse duas padarias que demonstrasse, colocasse as demonstrações contábeis na entrada da porta e a outra não colocasse, qual te daria mais transparência e fidedignidade, né, da compra do pão, sendo que o pão é igual, o preço é igual? Aquela que acaba publicando as suas demonstrações, né? E a gente sabe que aqui é muito difícil mudar esse tipo. Então, a transparência, a empatia com o mercado, ela é de fundamental importância para o processo de continuidade da empresa, né? Nós já estamos aqui praticamente chegando no final, acho que tem pouquíssimos. Eu ia falar exatamente. Temos assuntos aqui para mais umas 2 horas, né? O assunto realmente chama muito a atenção, é um assunto do momento. Eu acho que eu quero talvez aí já indo para os finalmente relembrar uma frase aqui do CEO da WhatsApp, né? O Flávio Carvalho, é uma rede de idiomas aí. Ele fala assim, ó, não se culpe se o seu negócio falir pela pandemia. Claro que é evidente que a maioria das empresas que não vão ter um fluxo de caixa, não vão estar preparadas, talvez, para esse cenário, até porque esse cenário certamente não fazia parte do seu business plan, né? É evidente, ninguém contava, ninguém esperava. Mas também não é uma questão de desespero, né? Não desista, né? Existem bons exemplos aí de empreendedores que quebraram, foram ao fundo do poço e voltaram muito mais fortes, né? E francamente, né, nesse momento, lógico que ninguém está pensando nisso, mas a gente precisa também ter uma mensagem positiva, uma mensagem de otimismo aí, porque se alguém tiver que passar por esse cenário, a gente torce, fica na torcida que seja um retorno mais rápido possível. Suas considerações aí, professor, a gente poderia marcar aí
mais um bate-papo daqui a um pouco para a gente dar continuidade nesse assunto. Então, acho que foi muito bom, né? Muito produtivo. Só para finalizar a questão da recuperação, eu digo assim, quem não passou por dificuldade financeira, tanto empresa quanto pessoa física, não viveu, né? Então, isso faz parte da nossa vivência. Então, quem não passou por isso, que atire a primeira pedra. Então, todos já passamos, quer seja pessoa física ou pessoa jurídica, mas é sempre um momento de você ter a superação. Então, você volta mais forte, né? E eu acho que a empresa que pede, que trabalha certo, ela vai voltar mais fortalecida. E o sucesso, né, do plano de recuperação, ele pertence ao empresário com a ajuda dos contadores e com a anuência, né, dos seus credores, mas ela depende principalmente de uma contabilidade dos contadores muito próximo e efetivo nas suas necessidades. Ok? Agradeço mais uma vez aí o convite, fico à disposição, né? Tem um endereço eletrônico aí, e qualquer coisa eu fico à disposição. E muito obrigado, Paulo, e a todos aí que participaram, né? Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição sempre. Eu que agradeço, Aldo, é uma honra sempre aí. Toda vez que a gente senta para conversar, é uma aula de contabilidade. É uma pessoa que está há muitos anos, então tem um profundo conhecimento. Eu quero agradecer a todos da RNC, a Rogério especialmente, né, por nos oportunizar esse bate-papo aqui. E quem sabe, no momento oportuno, aí a gente possa voltar com outros temas, outros debates. Nosso tempo é curto, né? Já chegamos aqui 58 minutos, né, de live, então a qualquer momento aí o Instagram já derruba a nossa live, mas agradecemos muito aí, Aldo, pelo bate-papo, uma excelente noite para ti, uma excelente semana. Muito obrigado.